Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai explorar um território, assim, fascinante e muito pessoal, sabe? A forma como os nossos pensamentos, eles não só passam pela cabeça, mas ativamente constroem a nossa experiência do dia a dia. E essa nossa investigação foi motivada por umas reflexões bem legais do pessoal lá do canal O Eu Profundo. Fez a gente pensar muito sobre como gerenciar esse universo todo que existe dentro de nós. Então a nossa missão aqui hoje é entender melhor como essa prática de filtrar os pensamentos, de escolher onde a gente põe o foco mental, como isso pode ser uma ferramenta poderosa para cultivar uma realidade mais positiva. E a gente vai fazer isso se apoiando numa sabedoria antiga, mas que, olha, soa incrivelmente atual. Algo na linha de selecionem o que ocupa a mente, concentrem-se em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama. Fica a pergunta, né? Será que a gente realmente para pensar no poder que cada pensamento tem? Mesmo aqueles que parecem só passar voando? Ismo, assim, superficial. Ah, sim. Sim. Ela toca no mecanismo fundamental de como a nossa mente funciona, sabe? E como essa operação interna acaba moldando nossa percepção e a nossa interação com o mundo lá fora. Entendi. Não é só filosofia, não. Tem uma aplicação prática muito direta para o nosso bem-estar emocional, para a forma como a gente lida com os desafios, até para a qualidade dos nossos relacionamentos. É como pensar na arquitetura da nossa paisagem mental, sabe? Arquitetura da paisagem mental, gostei disso, hein? Legal. Ok, então vamos começar a desembrulhar essa ideia. O ponto de partida que o nosso tema de hoje sugere é algo bem radical se a gente parar para pensar. Uhum. Tudo que a humanidade já criou, sei lá, desde uma cadeira simples até uma sinfonia complexa, passando por prédios, tecnologia, atos de bondade ou de crueldade. Tudo isso teve uma origem única, um pensamento, uma faísca na mente de alguém. Exatamente. Pensando assim, os nossos pensamentos funcionam como a matéria-prima básica, né? O barro com que a gente molda não só as ações concretas, mas também os nossos sentimentos, as reações. Isso. E essa perspectiva coloca uma responsabilidade interessante na nossa mão, né? Se os pensamentos são a matéria-prima, Certo. então tanto as coisas boas quanto as ruins da nossa vida, elas não brotam do nada. Elas germinam e crescem primeiro ali, naquele terreno interno na nossa mente. É por isso que muitas tradições de sabedoria, né, incluindo essa que inspira um tema, que tem referências ao Evangelho, elas batem tanto na tecla da importância de renovar a mente. Faz sentido. Elas oferecem, de certa forma, princípios de jardinagem mental, sabe? Como cultivar as sementes que a gente quer e como lidar com as ervas daninhas, que, vamos combinar, sempre aparecem. E essa jardinagem mental, pelo jeito, não é moleza, né? O material que a gente está explorando hoje aponta justamente para a dificuldade dessa transformação real. Ah, com certeza não é. Muita gente talvez ache que mudar a mentalidade é como trocar de roupa, né? Decidiu, pronto. Mas a experiência mostra que é um processo bem mais fundo e muitas vezes meio árduo. Sim, Não é só adquirir conhecimento, ler um livro sobre o assunto. de jeito nenhum. A transformação mental genuína, como o tema sugere, exige um engajamento ativo. E isso envolve principalmente duas coisas: renúncia e autodomínio. Renúncia e autodomínio. Explica melhor isso. Renúncia aqui não é no sentido de se privar de algo bom, mas de ativamente abrir mão daqueles padrões de pensamento antigos, automáticos, sabe? Aqueles caminhos mentais que a gente percorre sem nem notar, especialmente os negativos, os limitantes. Aqueles que já estão viciados, né? Exato. E o autodomínio é o esforço consciente, contínuo, para direcionar a atenção, para vigiar os portões da mente, vamos dizer assim. É um trabalho que exige disciplina, persistência, como fortalecer o músculo mesmo. Isso me lembra um erro muito comum que o tema também fala. A pessoa muda o jeito de falar, o comportamento externo, mas a engrenagem interna, a mentalidade que alimenta aquilo tudo, continua igualzinha. Perfeito. O exemplo do trânsito que o material traz é ótimo para ilustrar isso, né? Sim, é um exemplo do dia a dia que revela muito.
Imagina aquela pessoa que vive reclamando do trânsito. Buzina, fica irritada, xinga mentalmente ou até alto. Sei bem como é, ou conheço quem é assim. Pois é. Aí um dia, ela decide, depois de ler algo sobre pensamento positivo, chega, vou parar de reclamar. No dia seguinte, tá lá, presa no mesmo engarrafamento. Ela se contém. Não buzina, não gesticula, talvez até bote uma música calma. Por fora, parece que mudou. Ela controlou a manifestação externa da raiva, da irritação. Mas e por dentro? O que será que está rolando na mente dela enquanto está ali, parada naquele silêncio forçado? Aí é que tá o pulo do gato. Internamente, a tempestade pode continuar firme e forte. Os pensamentos podem ser: que absurdo, olha esse folgado me cortando, vou chegar travado de novo, meu chefe vai me matar, porque isso sempre acontece comigo. Entendi. Ou seja, ela calou a voz, mas não o tumulto mental. O que o tema chama de fantasma do pensamento negativo continua ali assombrando o espaço interno dela. A irritação, a ansiedade, o estresse continuam sendo gerados e sentidos. Nossa. E qual a consequência disso no longo prazo? Se ela só mascara por fora. A consequência é que a mudança foi superficial, só cosmética. Na próxima vez que a situação gatilho acontecer, o trânsito pesado de novo, uma fechada, a mesma resposta emocional interna tende a voltar com tudo. Ah, A angústia, o estresse, a frustração voltam porque a raiz, sabe? A mentalidade que interpreta aquela situação como insuportável ou como uma ofensa pessoal não foi transformada de verdade. Foi só um controle temporário da expressão, não uma reconfiguração da percepção. isso liga direto com outra ideia muito forte que o tema explora. Cada pensamento, por mais rápido que seja, não é só uma coisinha abstrata flutuando por aí. Ele é, em si, um ato de criação. Exatamente. Mesmo que não vire uma palavra ou uma ação na hora, ele cria algo. Ele existe nesse nosso mundo interior. Isso é, uau, impactante. Quer dizer que a todo momento a gente está ativamente construindo a qualidade do nosso espaço mental com os pensamentos que a gente hospeda. Precisamente. E essa criação interna não é inofensiva, não passa batido. Ela tem um efeito direto e imediato no nosso estado emocional, na nossa percepção da realidade, até na nossa fisiologia. Como assim na fisiologia? Pensamentos de medo, por exemplo, geram respostas de estresse no corpo, tensão, coração acelerado. Já pensamentos de gratidão podem gerar calma, relaxamento. É como se a gente estivesse pintando a tela da nossa experiência, momento a momento, com as cores dos nossos pensamentos. Se a gente usa muito cinza, muito preto, A paisagem interna fica escura. isso. Se a gente escolhe cores mais vibrantes, mais positivas, a experiência toda muda. E se somos nós os criadores desse mundo interior? Então a gente também pode gerenciar isso, certo? Não somos só vítimas passivas do fluxo de pensamentos. Uhum. O tema sugere que podemos escolher ativamente quais pensamentos vamos regar, fortalecer e quais a gente vai deixar secar, por falta de atenção, de energia. Como um curador de museu, né? Decidindo o que vai para a exposição e o que fica guardado. Exatamente, e é aí que aquela orientação antiga que a gente mencionou lá no início, focar no verdadeiro, no nobre, no justo, puro, amável, de boa fama, deixa de ser só um conselho moral e vira uma ferramenta prática de gerenciamento mental mesmo. Ah, interessante. Essa lista funciona como um conjunto de critérios, sabe? Um filtro ativo. Diante daquele monte de pensamento que passa pela cabeça, a gente pode se perguntar: peraí, esse pensamento se encaixa em alguma dessas categorias positivas? Ele me constrói ou me destrói? E aí, fazer uma escolha consciente de onde investir nossa atenção. Vamos tentar deixar isso ainda mais concreto. O material também usa o exemplo da entrevista de emprego. Situação clássica de dar aquele frio na barriga, né? Como funcionaria essa criação e filtragem de pensamentos aí? Ótimo exemplo. Vamos imaginar o cenário 1, a criação desgovernada de ansiedade. A pessoa está se preparando para a entrevista e a mente começa a disparar. E se me perguntarem algo que eu não sei? Será que minha roupa tá boa? Nossa, com certeza tem gente mais qualificada. E se eu gaguejar na hora de falar? Vão perceber que eu tô nervoso, não vou conseguir essa vaga. O que tá rolando aqui?
Ela está usando a própria mente, essa capacidade criativa, para construir um cenário interno de fracasso. Cada pensamento desses é um tijolinho construindo um estado de medo, de dúvida, de insegurança. Perfeito. E esse mundo íntimo de ansiedade não fica só na mente. Ele vaza para o corpo, tensão muscular, coração a mil, vaza para a postura, para o tom de voz. Entendi. Ao chegar na entrevista, essa pessoa já está mergulhada nessa realidade interna negativa, o que, claro, aumenta muito a chance de um desempenho abaixo do que ela poderia, acabando por confirmar as próprias profecias negativas dela. Faz todo sentido. Agora, como seria o cenário 2? Aquele em que a pessoa aplica conscientemente o filtro baseado naqueles critérios positivos que a gente falou. No cenário 2, a pessoa percebe esses pensamentos negativos surgindo, são automáticos muitas vezes. A diferença é que ela não os aceita passivamente como a verdade absoluta. Ela os questiona usando filtro. Como? Por exemplo, diante do pensamento "não vou conseguir", ela pode se perguntar: isso é verdadeiro? Peraí, é verdadeiro que eu me preparei, que eu tenho as qualificações que pediram, que eu tenho pontos fortes para mostrar? Ou, diante do medo de travar, o que seria amável e de boa fama aqui? Focar em ser gentil, em ouvir com atenção, em comunicar minhas ideias da melhor forma que eu conseguir, mesmo que um pouco de nervosismo apareça. Isso é humano, né? E o critério do justo, como ele entraria aí? Ela poderia pensar: é justo comigo mesma ficar focando só nos meus possíveis pontos fracos? Não seria mais justo reconhecer também minhas conquistas, meu potencial? É justo me dar a chance de ir lá e apresentar o meu melhor. Ao fazer isso, veja bem, ela não está negando que pode dar errado. Certo, não é pensamento mágico. Não, mas ela está ativamente escolhendo direcionar a energia mental dela para construir um estado interno diferente. E qual o resultado dessa abordagem? Muda alguma coisa na prática? Muda tudo. O resultado é a criação de um mundo íntimo radicalmente diferente. Um espaço mental onde predomina uma calma relativa, uma autoconfiança mais realista, o foco na tarefa em si. Essa pessoa entra na entrevista com outra energia, mais centrada, mais presente. Isso não garante a vaga magicamente, claro, existem outros fatores. Sim, óbvio. Mas otimiza imensamente a capacidade dela de mostrar quem ela é e o que ela pode oferecer. Aumenta as chances de sucesso e, talvez, o mais importante, torna a experiência menos torturante e mais construtiva para ela mesma, independente do resultado final. Nossa, visto assim, essa orientação antiga lá de Filipenses 4:8 funciona quase como um algoritmo para o bem-estar. Uma equação divina, como o material sugere, para cultivar uma mente mais sã. É uma metáfora interessante essa da equação, o algoritmo, né? A ideia central é que existe uma lógica por trás. Ao alimentar a mente consistentemente com pensamentos alinhados a esses critérios positivos, o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa reputação, a gente gradualmente altera nossa química emocional, nossa perspectiva e, no fim das contas, nossa experiência de vida. É um processo, então. É um processo. Quem pratica isso no dia a dia, não como um truque, mas como um exercício contínuo de direcionar a atenção, tende a encontrar mais equilíbrio, mais resiliência, uma sensação de plenitude maior, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É como sintonizar uma estação de rádio interna que transmite mais paz e clareza, sabe? Isso tudo é muito poderoso mesmo. Mas, para ninguém entender errado, é super importante fazer aquela ressalva que o tema também destaca, né? Isso não é sobre positividade tóxica, sobre negar a realidade. Absolutamente crucial essa distinção. O material deixa isso bem claro. Não se trata de ignorar problemas reais, de fingir que a dor não existe, de colocar um sorriso falso no rosto enquanto o mundo está caindo lá dentro. Seria até prejudicial, né? Exatamente. Tentar suprimir emoções genuínas ou negar dificuldades concretas é, na verdade, muito prejudicial. A raiva pode sinalizar uma injustiça que precisa ser vista, a tristeza pode ser por uma perda real. Essas emoções têm sua função. Então, se não é sobre ignorar o negativo, qual é o ponto central dessa abordagem de filtrar pensamentos? O que ela propõe, de fato?
O ponto central não é negar o que é difícil, mas sim escolher ativamente a lente através da qual a gente interpreta e responde essas dificuldades. E mais do que isso, é sobre escolher quais sementes a gente vai regar no nosso jardim mental, mesmo quando está chovendo lá fora. Entendi. A gente pode reconhecer a tempestade, a dificuldade externa, mas escolher cultivar a resiliência, a busca por soluções, que é o que é verdadeiro, justo, construtivo na nossa resposta interna. Trata-se de reconhecer que, embora a gente não controle todos os eventos externos, Nem de longe. a gente tem uma margem significativa de liberdade na forma como construímos nossa resposta interna a eles. Pensamento por pensamento. É um ato de agência, sabe? De responsabilidade sobre o nosso próprio bem-estar mental. Fica muito mais claro, assim, é uma gestão ativa do foco mental, não uma negação da realidade. Recapitulando, então, nossa exploração de hoje, que foi inspirada lá nas reflexões do eu profundo, a grande lição parece ser essa. A gente possui uma capacidade incrível de influenciar nossa qualidade de vida quando aprende a gerenciar os pensamentos. Não de forma passiva, né? Mas ativa. Escolhendo conscientemente para onde direcionar nossa atenção, para aquilo que edifica o verdadeiro, o justo, o amável, cultivando assim um espaço interior mais propício para a paz, para o crescimento, seguindo essa bússola antiga, mas que é surpreendentemente prática para os nossos tempos. Exatamente. E para deixar talvez uma sementinha de reflexão para quem está ouvindo a gente, algo para ficar ecoando depois que a gente terminar, Manda. se a gente aceita essa premissa de que cada pensamento é um pequeno ato criativo, que tipo de mundo interior a gente está de fato construindo para nós mesmos a cada instante, com as escolhas mentais que fazemos? Boa. E como será que essa arquitetura interna se manifesta, talvez de jeitos que a gente nem sempre nota, nas nossas interações do dia a dia, no nosso olhar para os desafios e para as pessoas ao nosso redor? Uma excelente pergunta para levar e mastigar ao longo do dia. Muito obrigado a todos pela companhia nesta análise profunda. Foi um prazer compartilhar essas ideias. Foi ótimo estar aqui. E como sempre, até a próxima.